Tem uma questão fundamental da política brasileira hoje sobre a qual eu tenho, profunda dificuldade de me posicionar. Não é que eu não tenho opinião, é que eu não consigo chegar a uma conclusão. E minha dificuldade é a seguinte: qual é o limite exato para o cerceamento de liberdades pelo Supremo Tribunal Federal neste momento político em que vivemos? Onde que está a linha? Deixa eu dar dois exemplos em que a coisa me parece bastante clara. O bloqueio de acesso às redes sociais pelo Monark, que fez parte da dupla que lançou o Flow, e pelo Paulo Figueiredo, que foi comentarista da Jovem Pan. O grande pecado do Monark é ter se manifestado a favor da existência de um partido nazista no Brasil. Veja, muita gente tenta distorcer a coisa como se o Monark defendesse o nazismo, mas não foi exatamente isso que ele fez. Ele defendeu a tese da liberdade de expressão absoluta. Poderia ter partido defendendo tudo na visão dele. Escravidão, nazismo, pedofilia, por aí vai. O Monark é principalmente um cara muito ignorante. Ele não lê sobre política, sobre filosofia da política. Ele não conhece os debates sobre a liberdade de expressão. Então ele fala muita bobagem, e é num nível incrível, né? Mas se a gente for proibir todo mundo que fala bobagem, vamos parar de fingir que existe liberdade de expressão no Brasil. A pena de censura total para o monarca é muito pesada, além de tirar dele sua condição de se sustentar na profissão que ele realmente criou para si. É uma pena absurda. Em algum momento, a gente vai ter de voltar a levar a sério aquela ideia que é apócrifa, tá? O Voltaire nunca disse isso, mas que é atribuída a ele e na qual está um pouco do espírito do que ele falava. Discordo em absoluto do que você diz, mas vou defender até o fim seu direito de dizê-lo. Muita gente pensa como o Monark. Se proibimos as pessoas de falarem bobagem, isso não impede as ideias de circularem. O que impede é de que ideias ruins sejam articuladas com clareza e possam ser respondidas e mortas do único jeito que ideias realmente morrem, pelo convencimento de que são ruins. Quem vive a ilusão de que a censura mata ideias ruins e de que podemos escapar do trabalho árduo de convencer as pessoas do porquê de serem ruins, não entendeu nada nas aulas de história. O Paulo Figueiredo é exatamente o contrário. O problema dele não é que tem ideias ruins, muito menos ele tem qualquer coisa de ignorante. E nos meses finais de 2022 ele trabalhou ativamente, ao vivo e nos bastidores, para promover um motim dentro do Exército Brasileiro. Ele queria um levante de soldados e oficiais para que pressionassem o alto comando do Exército a embarcar numa tentativa de golpe de Estado. É um crime muito sério. O problema do que o neto do ditador fez com sua liberdade de expressão não tem nada a ver com suas ideias. Tem a ver com a ação que tentou inspirar a partir do que falou. Ou seja, ele trabalhou para que se rasgasse a Constituição e se reinstituísse no Brasil um regime militar. Entre o Monark e o Figueiredo existem inúmeras decisões tomadas pelo STF que, de formas ligeiras ou mais intensas, restringiram liberdades de todo tipo de muitas pessoas. Por trás do argumento de quem defende o Supremo está o paradoxo da tolerância que foi apresentado pela primeira vez pelo filósofo liberal austríaco Karl Popper. Um paradoxo é, por definição, o encontro de duas ideias que se contradizem uma outra e que, no entanto, são simultaneamente verdadeiras. Meu ponto é o seguinte: quando alguém olha para as decisões do Supremo sobre liberdades e rapidamente diz mas tem o Popper, mas tem o paradoxo da tolerância, e aí se contenta de que essa resposta basta, essa pessoa não entendeu o que é o paradoxo da tolerância. Porque a sua natureza é de apresentar uma tensão. Ele é para ser desconfortável. Quem não está desconfortável não entendeu nada. Não basta evocar o paradoxo, nós precisamos esmiuçar cada detalhe de cada decisão. Isso quer dizer que sim, em nome da defesa da democracia, o Supremo Tribunal Federal pode e deve tirar liberdades democráticas essenciais. Só que isso também não pode ser fácil. Não pode acontecer sem questionamento, não pode ser sem um amplo debate público, um debate difícil, um debate no qual cada liberdade perdida seja profundamente lamentada e discutida. Isso não está acontecendo, pelo contrário. Quem é democrata, muitas vezes, parece se comportar como torcida. E o meu ponto aqui é o seguinte: basta olhar para os Estados Unidos hoje, para a democracia americana de joelhos perante Donald Trump, para compreender com clareza que existe, sim, uma ameaça real. A nossa democracia é mais frágil do que a deles. Se Jair Bolsonaro voltasse à presidência, ia ser igual
só que pior por aqui. As chances de mergulharmos numa ditadura são imensas. Então, sim, a ação do Supremo e do TSE na defesa do regime, ela é fundamental. E o Supremo está sozinho. Na terça-feira, o cientista político Otávio de Amorim, da FGV, disse isso aqui no Central Meio, né? Ele tem toda a razão. O Congresso Nacional não está nem aí para o fato de que se planejou um golpe militar em 2022. Nem aí. E no Palácio do Planalto, nós temos um presidente apaziguador. Lula enfrentou o mais grave levante que um presidente teve de lidar desde 1964 e não foi capaz nem de falar sobre o golpe quando ele fez 60 anos. O Supremo está enfrentando o problema muito sozinho, porque só o Supremo escolheu reconhecer que o problema existe e é grave. Só que a democracia também existe. Ela se baseia na ideia de que temos direitos essenciais. Um deles é o de nos manifestarmos politicamente na defesa de nossas ideias. Democratas têm a obrigação de tratar o cerceamento de qualquer um destes direitos como uma violência. Às vezes necessária, mas sempre uma violência. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe que as pessoas estão cansadas da briga política, não sabe? Aposto que você sente isso. A polarização, ela sufoca o debate. Você levanta um ai, um ser contra o líder de uma das pontas e pronto. O mundo cai abaixo. É difícil conversar quando as pessoas sequer escutam. E, no entanto, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, não tem nem Lula nem Bolsonaro como seus líderes ideais. Estamos todos coletivamente cansados desse tipo de polarização que leva a brigas tão intensas. A gente precisa ser capaz de sair dessa. A conversa sobre política precisa voltar a ser um papo entre amigos que discordam, riem, erguem um chope e voltam a conversar. Quando foi que a gente perdeu isso? Nós por aqui estamos cansados, muito cansados dessa briga constante, dos rompimentos em família, entre colegas, entre gente que se gosta. Se você quer um ambiente assim, onde conseguimos voltar a conversar todos, o Meio é o seu lugar. Assina. Precisamos espalhar essa ideia. E olha, bem-vindo. Esse é o ponto de partida. O professor Francis Fukuyama, ele observa uma coisa bem interessante a respeito dessas duas virtudes das democracias. A tolerância com pensamento diferente do nosso e a liberdade de expressão. Ambas estão sendo atacadas simultaneamente pela direita e pela esquerda, só que de formas muito diferentes. Essa direita trumpista, bolsonarista, ela rejeita a diversidade de opiniões. É o que o Trump está fazendo agora, tá? Caindo em cima das universidades, de escritórios de advocacia, de jornalistas. Mas olha, tem um pedaço da esquerda que, em nome de buscar resultados rápidos no que considera justiça social, está mais do que disposto a limitar a liberdade de expressão e até mesmo o devido processo legal. Para essa turma, o único conceito que vale do que é justiça social é o seu. Nenhum debate sobre isso será tolerado. O problema de não tolerar quem põe em risco a democracia não está no conceito. Quem põe em risco a democracia não pode ser tolerado mesmo, não tem jeito. O problema é onde fica o limite. É quem realmente põe em risco a democracia. Um ex-presidente que planejou um golpe militar põe em risco a democracia. Generais que se mobilizaram nesse processo são a mesma coisa. Mas quem mais? A famosa capa da revista Cruzoé, que acusava o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, de corrupção, foi censurada dentro do inquérito das fake news. Diziam que era fake news. Onde está a ameaça à democracia? Não está, né? É jornalista fazendo jornalismo. A censura foi imposta, depois retirada pelo Supremo. Todo poder precisa de freios e contrapesos. Toda decisão que retira direitos de qualquer cidadão numa democracia precisa ser devidamente questionada. Esse julgamento que nós vamos enfrentar no segundo semestre de homens que concretamente planejaram um golpe de Estado é importante demais para não ser intensamente debatido. Meu ponto é o seguinte: a conversa sobre política é uma que abandonou princípios e virou briga de torcidas organizadas. Os golpistas precisam ser condenados não porque são de direita, aliás, nem por serem de extrema direita. Eles precisam ser condenados após um julgamento no qual terão todos os seus direitos garantidos e talvez alguns inocentados.
porque cometeram crimes reais. Não pelo que falaram, mas pelo que fizeram. Pelas consequências das suas falas, não pelas palavras. Palavras que põem em marcha ações podem ser crimes. Mas é preciso mostrar com clareza o elo entre as palavras e as ações. Esse não é um conceito novo. Esse é o conceito que Karl Popper defendia. O crime é a ação. A pena vem das consequências da ação, na proporção dessas consequências. As consequências podem e devem incluir o risco ao qual toda a sociedade foi exposta. O Supremo está sozinho na luta contra os inimigos da democracia. Mas isso não quer dizer que o Supremo não deva ser criticado. Na verdade, justamente porque o Supremo está sozinho nessa luta é que ele deve ser criticado. É que devemos trazer para cá, para a praça pública, o debate sobre as decisões dos 11 ministros, para, inclusive, que o Supremo não esteja sozinho nas suas decisões. Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer. Os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e dor mostram os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de A Era do Dinheiro Fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E ó, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.